O nosso Elas Comando começa agora e com muita informação. A gente recebe a doutora Gisele Sampaio, neurologista do Hospital Albert Einstein. E claro, nossa receita que está imperdível, não é, Fabi? Como sempre, mais uma receita rápida, básica para vocês. E temos no nosso quadro querido, parece que foi ontem, gente, 20 anos de Pulp Fiction. Meu Deus, roda aí porque o nosso Elas Comando começa agora. Causas e fatores de risco contra o AVC. Como é preocupante, né? As pessoas que estão em casa ficam se perguntando como evitar ou como os sintomas, quando está chegando, como saber que você pode correr o risco de ter um AVC. E a gente recebe a Gisele Sampaio, doutora neurologista, que vai poder contar um pouquinho, explicar melhor sobre esse termo, o AVC, para quem está em casa que não conhece o que é. Tudo bem, doutora? Tudo bem, bem-vinda. Obrigada pelo Bem-vinda, convite. doutora. Obrigada, Fabi. Vamos começar a desmistificar um pouquinho sobre o AVC. Vamos. Que como a gente estava falando aqui nos bastidores, pessoal, AVC e derrame realmente é a mesma coisa, só que um tem um termo mais técnico. Doutora, começa dizendo pra gente o que é esse derrame, o AVC, né? Porque tem alguns mistérios sobre o derrame. Derrame parcial, derrame... Explica um pouquinho pro pessoal o que é o AVC, esse derrame. Então, sem dúvida, é fundamental começar entendendo o que é a doença, né? Então, AVC é a sigla para acidente vascular cerebral, que, como você disse muito certo, é a mesma coisa do que o derrame. O AVC ele acontece na grande maioria das vezes quando entope uma artéria, um vaso dentro da cabeça e deixa de chegar sangue numa área que precisava ser irrigada. Mas também pode acontecer de extravasar sangue para fora do vaso. Esse é o derrame ou AVC do tipo hemorrágico. Então acontece, o AVC pode ser isquêmico ou pode ser hemorrágico, que são os principais subtipos. E, como você disse muito bem, é a mesma coisa que o derrame, que é o termo leigo e de maior uso aqui no nosso país para essa doença. E isso acontece, quais são os fatores que levam a acontecer o AVC? Então, o acidente vascular cerebral tem fatores de risco muito bem determinados. Então, ela é uma doença que pode ser prevenida em mais de 90% dos casos. Então, fatores de risco como hipertensão, pressão alta, obesidade, diabetes, ter doenças cardiológicas como algumas arritmias cardíacas, como a fibrilação atrial, ter o colesterol elevado, fumar, são fatores que podem ser identificados e prevenidos no caso de pacientes que tenham esses fatores de risco. Se você trata esses fatores, você evita o acidente vascular cerebral de acontecer em grande parte das vezes. E essa história do parcial existe? Teve metade do corpo, que a gente ouve algumas pessoas falarem. Ele teve um derrame daqui para cá. Como é que explica isso? Como é que é feito? Essa tua descrição é ótima, porque o sintoma mais comum no AVC é ser na metade do corpo. Então, para que a população reconheça é isso. Se há uma paralisia de um lado só do corpo, súbita, até que se prove o contrário, isso é um AVC, um derrame, uma emergência médica e o indivíduo deve procurar assistência médica o mais rápido possível. Quando a gente fala de parcial ou transitório, existe uma condição que a gente chama de ataque isquêmico transitório, que é quando o paciente tem esse tipo de sintoma, mas isso reverte em algumas horas. Então é o que a gente chama de isquemia transitória. Então isso pode acontecer? Pode acontecer. Pode ter um AVC, só que ele não vai ser permanente, é pode. isso? Ele pode ter o mesmo sintoma do AVC e aquilo reverter completamente em alguns minutos ou horas. Mesmo assim, o paciente deve procurar assistência médica, porque isso é um sinal de risco, de que o paciente tem uma chance maior de ter, exatamente, de ter um acidente vascular cerebral. Isso acaba acontecendo mais em idosos acima de 60 anos? Como que é isso? Então, a idade é um fator de risco para o acidente vascular cerebral. Na verdade, o AVC ele não poupa ninguém, ele pode acontecer em várias faixas etárias, como a gente estava conversando antes de começar o programa. Desde a criança até o adulto jovem, mas acontece principalmente no idoso.
Então, a idade é um fator de risco para essa doença. O sexo, o gênero também. Então, o homem tem mais AVC do que a mulher. No entanto, como nós mulheres vivemos mais, em números absolutos, existem mais AVC em mulheres do que em homens, porque a expectativa de vida da mulher é mais alta. Então, são fatores de risco não modificáveis, porque a idade e o sexo, o gênero, a gente não modifica, e que são grupos que a gente precisa ficar um pouco mais de olho. Então, depois dos 60 até anos... nas crianças também. Até nas crianças, Vivi. Então vamos entrar aí, doutora. E alguns sintomas que a gente pode identificar o início, Um não sei se a gente alerta. pode falar assim, início de um AVC, porque igual um infarto você consegue pegar desde o início com pequenos sintomas, pro AVC, pro nosso cérebro, nossa cabeça, aí ferveu, aí esquentou, aí sentiu latejar, quais são os Tem principais? comportamento no corpo que dizem também, né? Será que é preocupante isso? Não, essas perguntas são também muito importantes. Então, você descreveu o primeiro sintoma mais comum, que é uma paralisia de um lado só do corpo. Mas outros sintomas, como formigamento de um lado só do corpo, também podem ser AVC. Deixar de enxergar um lado do campo visual subitamente também pode ser um AVC. Uma dificuldade súbita para falar ou para compreender o que as pessoas falam. Isso pode ser sintoma de AVC também, assim como uma tontura importante que a pessoa não consegue andar ou deambular, pode ser um sintoma súbito. A dor de cabeça, ela não é tão frequente quanto as pessoas pensam, mas uma dor de cabeça muito intensa, forte, súbita, diferente das dores de cabeça usual que o indivíduo vem a ter, também pode ser sintoma de AVC. Mas sempre ficar atento, porque não significa que você precisa ter todos esses sintomas, não é? Perfeito. Às vezes um único sintoma pode ocorrer um risco, então a gente precisa procurar o médico. Para identificar o AVC, ou se a pessoa tem riscos, já existe algum tipo de tratamento, algum exame que previne a pessoa fazendo antes esse exame, se ela pode ou tem riscos de ter? Existem, sim. Então, como a gente falou, em 90% dos casos a gente consegue identificar os fatores de risco para essa doença. Então, primeiro, exames simples, exames clínicos, passar no seu médico periodicamente e saber se você tem hipertensão, se você tem diabetes, se você tem colesterol alto. Tudo isso já é uma forma de identificar um risco maior de ter o evento. Então, fazer exames cardíacos periódicos, saber se você tem condições como arritmias cardíacas também. Então, esses cuidados simples de alimentação, de evitar fatores como cigarro, eles podem prevenir e são muito efetivos em prevenir a doença vascular do cérebro. Ai, olha só, Fabi. Ótimo, doutora, vamos lá. E tratamentos pós-AVC? Quais são as sequelas principais que devem ser tratadas? Teve um AVC, teve essa paralisia que não volta, enfim, quais são os casos mais suaves aos mais graves e quais os tratamentos que essa pessoa deve ter cuidados depois? A primeira coisa que a gente quer, Fabi, é evitar que a sequela fique. Então, hoje em dia, quando a gente recomenda que o AVC é uma emergência médica, é porque a gente tem o que fazer nas primeiras horas da instalação dos sintomas. Então, eu contei para vocês que a grande maioria dos AVCs acontece porque uma artéria está ocluída dentro do cérebro. A gente tem como abrir essa artéria, seja usando medicações, seja usando tipo cateterismo, como faz para o coração. Então, levar o paciente rapidamente a um hospital que tenha condição de identificar quem é um AVC, fazer um exame de tomografia rapidamente e tratar é fundamental. Então, quando isso é possível, é o melhor dos mundos, porque alguns pacientes podem ficar completamente sem sequelas ou com sequelas mínimas. Quando isso não é possível, ou quando mesmo recebendo esse tipo de tratamento o paciente permanece com sequelas, a gente tem toda uma terapêutica pós, que inclui, primeiro, evitar de ter um outro AVC, então identificar por que teve e dar as medicações adequadas para prevenir um segundo evento, e segundo, fazer as terapias de reabilitação, que inclui muitas vezes fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, a identificação e a coordenação dessa terapia por um profissional que se chama fisiatra, que é um profissional muito importante nessa área da reabilitação, um profissional médico. Então, tudo isso é muito importante no segmento pós-acidente vascular cerebral. Pode falar, Fabi. A minha avó teve, e hoje ela teve um parcial, e hoje ela faz botox no olho, porque o olho deu aquela fechada e a boca também. Então, o médico dela aplica a cada 4 a 5 meses o botox para manter o olho um pouco mais aberto e a boca. Engraçado isso, para ficar nivelada, né? Então, o botox pode ser utilizado em várias situações pós-acidente vascular cerebral, não só
para estética, mas também para diminuir salivação, para diminuir espasticidade, contratura do braço. É uma droga muito útil, realmente muito usada no pós-AVC em várias situações neurológicas. Olha só que bacana, gente. E você vê que o AVC hoje é no Brasil, eu acho que no mundo, o que tem mais causas de morte e sequelas também. Então, como a doutora está explicando, a gente tem todo um cuidado, a gente tem que se prevenir, cuidar, passar em médicos, fazer todo aquele check-up, a gente sempre fala. Foi uma semana muito bacana aqui no Elas Comando, que a gente pôde falar um pouquinho com cardiologistas, então todo aquele check-up, né? E uma das mensagens que o doutor passou e que vale muito a pena a gente ressaltar aqui com você, que é o quê? Fazer aquele check-up. Como a gente cuida do nosso carro, da nossa casa, a gente vamos cuidar também do nosso bem mais precioso, que é o nosso corpo, e fazer um check-up, passar nos médicos, ver o que você precisa fazer, né, Fabi? E tá atento a todos os sintomas de AVC que pode ocorrer, ainda mais a gente imaginando que crianças também podem correr esse risco. E deixa eu te perguntar, pessoas dormindo também correm esse risco? Você sabe, isso é interessante, que mais ou menos 1/3 dos AVCs acontecem ao acordar ou durante a noite. Isso é um problema, porque para a gente dar esse tipo de medicação para dissolver o coágulo, a gente precisa saber quando os sintomas começaram. E às vezes, quando acontece durante a noite, isso não é possível, né? Então a gente tem que lançar mão de neuroimagem, fazer ressonância para tentar imaginar quando aquilo aconteceu. Então, mesmo no sono, não pode. Ai, gente, que papo bom, né? Eu acho que vocês conseguiram tirar um pouquinho de dúvidas com a explicação da doutora. Se vocês tiverem mais dúvidas, já sabem, vamos falar. Entre lá no nosso Facebook, mandem uma mensagem pra gente, que nós passaremos pra doutora. E quem sabe ela volta para falar sobre outros problemas neurológicos, porque a nossa cabeça é cheia de minhoca, né, doutora? E é através dela 90% de tudo do nosso corpo, acho que 100% funciona através do nosso cérebro, gente. Precisa de tudo. Agradecemos a sua entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigada, doutora. Sempre bem-vinda no nosso programa. Fique à vontade quando tiver algum tema que queira alertar o nosso público. Fique à vontade no Elas Comando. Obrigada, doutora. Obrigada a vocês. Continuamos por aqui, hein? Só a doutora que vai embora. Sabe aquele quadro que todo mundo adora? Eu, pelo menos, sou fã já. Parece que foi ontem. Como é bom relembrar, não é? Ai, parece que foi ontem mesmo, Galega. Você era muito pequenininha. Eu não. Vamos dar uma olhadinha aí. 20 anos de Pulp Fiction, gente. Roda. O renomado diretor de cinema Quentin Tarantino já comandou vários filmes, mas ainda é difícil achar o mais amado pelo público do que o clássico Pulp Fiction. Parece que foi ontem, mas já se completaram 22 anos que a produção fez tanto sucesso que rendeu aproximadamente 214 milhões de dólares. Até então, foi considerado o filme independente mais rentável. Algumas curiosidades também marcaram esse filme. Para se ter uma ideia, o filme foi feito com apenas 8 milhões e meio de dólares, uma quantia modesta comparada aos títulos de Hollywood. Por isso, os salários dos protagonistas tiveram de ser reduzidos. Tarantino pagou somente 20 mil dólares por semana para John Travolta, Uma Thurman, Bruce Willis e Samuel L. Jackson, artistas que já eram famosos na época. Pulp Fiction foi nomeado para 7 categorias no Oscar e venceu de melhor roteiro original. Isso foi o suficiente para colocar Tarantino como um dos diretores mais prestigiados do cinema mundial. Rápido para um break e já já a gente está de volta.